Edu está onde? Edu? Vem cá, Edu. Chega aqui, cara. Edu vai pregar hoje, né? Eu queria chamar o Edu, irmãos, porque o Edu, essa semana, ele se formou, né? Glória a Deus, né? Pô, eu não sabia que eu ia É um vir momento de alegria, né? Eu falei contigo ali, rapaz, você não ouviu, não? Não. Eu falei contigo, não, foi culpa tua então que não ouviu, tá surdo, né? Tá? E ele, essa semana foi na quinta-feira, né? Foi quinta, né? Quinta-feira, ele então teve ali a formatura dele e hoje ele já está formado pelo seminário, né? Então a gente está vendo agora oportunidade de poder passar ele lá, né? Pela a sabatina, né? Onde ele possa realmente ser reconhecido como pastor, e é uma bênção para nós, e a gente quer que você possa continuar, amém, né? Assim como você abriu mão de tantas coisas, que Deus te abençoe e que venha realmente esses dias que o Senhor tem preparado para a tua vida. Amém. Então a gente queria honrar ele também, né? Porque ele não desistiu, né? Ele continuou. Vamos aplaudir ele aqui, irmãos, né? Que Deus te abençoe. E vamos orar por ele aqui, nesse momento. Paizinho querido, nós louvamos, ó Pai, o Senhor, pela vida do Edu, Senhor. Esse jovem que muito cedo decidiu trabalhar na tua casa, que largou o emprego, Senhor, dele, onde ele trabalhava, para se dedicar ao Senhor, Pai. E isso foi o pontapé inicial. Depois, ó Pai, se matriculou e agora ele termina, Senhor, os estudos, ó Pai. E nós, como igreja, nos alegramos e estamos aqui, Pai, honrando ele nesse mês de 21 anos da PIB de Navegantes, ó Pai. Declaramos, ó Pai, sobre a vida dele um novo tempo, Pai. Que em nome de Jesus ele possa ir muito mais longe, ó Deus, que ele possa ser um homem a ganhar almas, ó Pai, por esse estado de Santa Catarina, ou por onde o Senhor enviar o Edu, Senhor. Que ele possa ser homem de Deus, ó Pai, agindo, ó Pai, da tua maneira, Pai, como o Senhor quer, Pai. Que o Senhor sustente ele com a tua destra fiel e faça dele verdadeiramente um pastor que possa honrar o nome, Senhor, de pastor aqui nessa terra, Pai. Nós oramos e abençoamos o nosso irmão em nome de Jesus. Amém e amém. Obrigado, gente. Depois ele convida todos, ele vai bancar a pizza para todo mundo, tá? Isso é brincadeira, né? Glória a Deus, amém, irmãos? Coisa boa. Eu queria convidar os irmãos para abrir a sua Bíblia lá em Efésios. Nós vamos falar, a irmã José pregou no primeiro domingo, né, sobre Efésios 4, né, e eu vou pregar também aqui porque essa palavra é uma palavra dirigida para a igreja, principalmente nós que estamos aqui. A igreja, ela não pode ser uma igreja imatura, concordam comigo? Sim ou não? Nós não podemos ser uma igreja imatura, nós precisamos ser uma igreja madura, né? E a gente tem que lutar contra a imaturidade. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E eu peguei esse texto, coloquei até aqui na mesma, porque eu botei aqui, é o meu que está aqui no meu texto, para que ninguém fique, né, sem uma diferença, com a linguagem diferente, com a tradução diferente. E ali, o apóstolo Paulo, esse é o que está escrito lá em cima, instruções sobre a vida cristã. Nós, como igreja, precisamos, de certa forma, irmãos, dessas instruções para continuar a nossa vida com Cristo. Você sabe que a vida espiritual, ela não para. Ela tem que avançar a cada dia, sabe? Desde o momento que a gente recebe a Jesus como único e suficiente Salvador, nós precisamos entender que Ele é a porta. Ele diz, eu sou a porta. A porta, irmãos, é a entrada. Ninguém para na porta. Ninguém entra pela porta e fica atrás dela depois, não. Você precisa se aprofundar cada vez mais. Assim é a igreja. A maturidade
vem através da ação de Deus na nossa vida. Mas só que também nós precisamos, de certa forma, também lutar em favor daquilo que Deus quer fazer em nossa vida. E essa palavra aqui, o apóstolo Paulo está nos exortando, falando para a igreja de Éfeso que serve para mim hoje, que serve para você hoje também. E eu gostaria de ler esse versículo. Vamos ler? Diz assim: assim eu digo a vocês, e no Senhor insisto, que não vivam mais como gentios, na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus pela ignorância em que estão, por causa do endurecimento do seu coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à devassidão, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, dispam-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, para serem renovados no modo de pensar e revestidos do novo homem. Vamos ler juntos? Criado para ser semelhante a Deus em justiça e santidade provenientes da verdade. Portanto, cada um de vocês deve o quê? Abandonar a mentira e falar a verdade uns aos outros, pois todos nós somos membros de um mesmo corpo. Quando ficarem irados, não pequem. Não permitam que o sol se ponha enquanto durar a ira de vocês, e não deem lugar ao diabo. Os que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe fazendo o que é bom com as próprias mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que transmita graça aos que a ouvem. Vamos ler juntos? Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Glória a Deus, igreja. Amém? Livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Agora, 32, vamos ler juntos, bem forte. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, como Deus os perdoou em Cristo. Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, nós queremos tomar essa palavra hoje, Senhor, e aplicá-la em nossas vidas, ó Pai. Que em nome de Jesus, o Teu Espírito Santo, Pai, possa hoje, Senhor, gerar em nós, ó Pai, ó Deus, a força, o vigor, para que possamos ser totalmente, ó Pai, tocados por Ti, Senhor, e tomar essa palavra para colocar em prática todos os dias de nossa vida, Pai. Que o Senhor possa nos ensinar, como igreja, a ser uma igreja madura, Senhor, uma igreja que cresce e que leva, Senhor, a palavra àqueles que estão perdidos, ó Pai. É em nome de Jesus que nós oramos nessa hora. Amém e amém. Amém? Pode passar. Eu tenho aqui, e eu queria que você até lesse, isso daí é minha introdução. E eu tenho uma pergunta. A primeira coisa ali é uma pergunta, e eu queria fazer essa pergunta para você. E a pergunta é a seguinte: as marcas de uma igreja madura são alcançadas através da
Sua intencionalidade ou sua naturalidade? É uma pergunta que faço para vocês. O que realmente a igreja madura, ela alcança essas coisas através de quê? Da nossa intencionalidade ou da naturalidade de Deus? Ou da natureza que Deus traz para cada um de nós? E aí eu coloquei mais alguma coisa que diz assim, num comentário bíblico que eu achei, e esse comentário diz assim: uma igreja madura é como um corpo saudável, cresce de maneira natural, mas esse crescimento depende de cuidado intencional. A gente fala isso porque é a verdade, porque a gente pode ver como acontece até uma plantinha, que a gente vai lá, pega uma sementinha e põe ela numa terra boa. Quando a gente vê, é lá, né? Essa música, né? E aí a gente pega essa semente e põe ela numa terrinha boa. Daqui a pouco, quando menos espera, ela já está florescendo. Ela já está ali levantando. Porque é natural, sim ou não? Terra boa vai fazer com que essa plantinha cresça. E se bobear, se for uma terra que esteja ali, né, cheia de coisas que vão abençoar aquela árvore, ela vai crescer, vai dar frutos abundantes. Assim também é Deus na nossa vida. Muitas vezes nós precisamos dessa graça de Deus. O que Deus faz por nós é maravilhoso, de nos dar, em primeiro, a semente, porque a semente foi o nosso próprio Jesus Cristo, que entrou no nosso coração. Quando nós aceitamos Jesus no coração, nós nos tornamos uma nova criatura. E as coisas velhas já passaram, sabe? E nós, então, precisamos cuidado. Agora, aquela árvore, por mais que a terra seja boa, ela também vai precisar de ajuda, sim ou não? Para que ela possa produzir mais e mais, porque vem os bichinhos lá, né? Os insetos, vem tudo lá para tentar derrubar, as pragas tentando comer ali tudo que é dela ali, tirar a força daquela árvore. Mas se tiver um agricultor, se tiver alguém que esteja lá tomando conta daquela planta, o que vai acontecer? Ele vai ali limpar a terra, ele vai adubar a cada dia, e quando menos espera, aquela árvore está forte de novo, frondosa e bonita. E assim, irmãos, porque muitas coisas vêm da natureza de Deus quando você nasce, mas a gente também precisa ter a nossa mente voltada, para que a gente tenha uma intencionalidade também em fazer com que esse crescimento natural que Deus dá à igreja, ele também possa ser melhor, sabe? Não é porque Deus não está fazendo, Deus está fazendo, o Espírito Santo faz, mas muitas vezes nós precisamos também dar o passo adiante, sabe? E a questão aqui não é escolher entre naturalidade ou intencionalidade, mas entender que a maturidade é resultado da vida de Cristo em nós, sabe? Porque Cristo faz o natural, está entendendo? Mas é da nossa responsabilidade cultivar essa vida de intencionalidade. Ele está fazendo a parte dele, mas eu também preciso ajudar, porque a nova criatura, quando vem, você sabe que tinha a velha criatura, né? Você já viu falar lá que a gente pensa que quando a gente vai para o batismo, a gente, quando mergulha a pessoa lá no batismo, ele simboliza que ele está morrendo, e quando ele levanta, ele está vivendo para Cristo. Mas é interessante que aquele que estava lá embaixo, muitas vezes a gente pensa que está morto, mas ele está vivo ainda, e ele vai atrás de nós, ele vai tentar tirar. A nova criatura, irmãos, todo dia está em embate com o velho homem. Ou será que é só eu aqui? Ou será que só eu que passo por isso? Não, todos nós passamos por isso, e por isso nós precisamos ter essa intencionalidade também, de colocar também a nossa mente, tomar decisões apropriadas para que a nossa vida seja uma vida madura. Olha só que coisa legal aqui, ó. A maturidade não vem por acaso, nem por imposição. Eu coloquei ali, ó, não vem por acaso nem por imposição,
Porque você não pode chegar no meio do caminho e de repente dar um tropeção e aí cair em cima da maturidade. Oh, achei a maturidade, estou aqui, oh, glória a Deus, agora eu sou um homem maduro. Não é assim. Não é alguma que acontece por acaso, nem por imposição, porque eu posso pegar o Marcão aqui, vamos dizer aqui, né? Não que ele não seja, mas estou falando, Marcão, a partir de hoje, eu quero que você seja um homem maduro, você vai ter um acompanhamento, eu vou estar lá contigo. E aí o Marcão não quer saber nada de maturidade, vamos dizer assim. Ele não quer, se ele não quiser saber, irmão, eu vou jogar o meu tempo fora. Concorda comigo, sim ou não? Precisa haver intencionalidade, porque a natureza de Deus já está em nós. O Espírito Santo já entrou na nossa vida, e a partir desse momento que entra, é Ele que faz com que a nossa vida seja a diferença. E eu coloquei ela, quer dizer, a maturidade é resultado da combinação entre a obra do Espírito e a disciplina da igreja. Nós estamos aqui agora, e essa palavra é para a igreja. Essa palavra eu estou aqui trazendo, irmão, porque a gente precisa mudar. Nós estamos fazendo 21 anos de idade, e 21 anos de idade nós precisamos ser maduros para que possamos aguentar aquilo que vai vir pela frente ainda. Nós cantamos aqui agora há pouco, né? Os leões não pararam a igreja, né? O que tem mais? A perseguição não parou a igreja, nada. Nós estamos vivendo um tempo aí, ó, que a gente está quase mudando. O Brasil tinha uma liberdade tremenda para fazer cultos, para ir dentro das escolas e pregar o evangelho. Veio os americanos para cá, a nossa luta, eu e Joséia, a gente foi lá para falar com as pessoas, ninguém queria receber mais um grupo de americanos que ia falar de Jesus dentro das escolas, não podia. Olha só o que está acontecendo, a perseguição, e nós vamos ver tempos piores ainda, porque diz a palavra, né? Ah, pastor está querendo, não o que eu estou querendo é que a Bíblia está dizendo que vai acontecer, amém, igreja? Não é isso que fala? Que vai acontecer dias que você vai ser provado, como aconteceu no dia também, lá no tempo, em quando Jesus foi embora, a igreja começou a passar por perseguição, aquela igreja, irmãos, foi pegaram ela para destruir ela completamente, mas aí, assim como a palavra de Jesus falou para Pedro, né, lá e para os discípulos, que as portas do inferno não prevalecerão, foi isso que aconteceu, mas os nossos irmãos foram pendurados e queimados na praça pública, as pessoas perdiam tudo que tinha, se ele falasse que era cristão, e aí foi assim, aquelas pessoas cresceram e atingiram a maturidade, mas através de muito sofrimento. E nós precisamos, irmãos, aproveitar esse tempo, porque nós temos liberdade ainda. Por mais que a gente veja que o cerco está fechando, mas ainda temos liberdade, sim ou não, igreja? Então é tempo de avançar, é tempo de ir para frente, de buscar a maturidade, Nós estamos perdendo isso e não podemos parar, irmãos? Então, a disciplina da igreja é essa. Agora pode passar, olha só, eu vou ler com vocês lá. A maturidade é fruto da ação soberana de Deus que age no coração, mas que exige também esforço, zelo e intencionalidade da igreja. Olha só, é fruto da ação soberana de Deus. No nosso caso, por exemplo, né? É Deus se manifestando através do Filho Jesus. Quando eu entreguei a minha vida para Ele e com a minha boca confessei que Ele é o Senhor, então eu estou declarando que eu aceito Jesus. Se com tua boca confessar que Jesus Cristo é o Senhor, se o teu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, então será o quê? Salvo. E então aí acontece. Aí a partir desse momento o natural de Deus está agindo na minha vida, porque eu abri a porta para o Espírito Santo, e o Espírito Santo vem e faz morada na minha vida, e a partir desse momento agora, eu que não tenha nem conhecimento, é legal, o Elvis não está aqui, né? O Elvis não morreu, né? Mas ele não está aqui hoje, ele está viajando, né? É interessante que quando o Elvis se converteu, o Elvis se converteu dentro da casa dele sozinho, e o testemunho dele é fantástico. E eu fui pegar ele para
passar os primeiros, né, ensinamentos, né, de como ele deveria ser um cristão, falar sobre o batismo, né, sobre o que é essa começo da vida cristã. E quando eu comecei a falar com ele, irmãos, eu ficava assim, ó, como pode, né? Aquele camarada dentro de casa, ele lá, começo e ele é o fim, né? Ele é o meio e ele é o fim, né? Ele é tudo e nós precisamos entender que é a base dele. E é isso que eu quero dizer ali, ó. A maturidade nasce da nova vida em Cristo. E aí, olha só o que Paulo fala lá em Efésios 4, 24, ele diz: revestivos do novo homem, criado para ser semelhante a quem? Ser semelhante a quem? A Deus. Quem está falando isso é o apóstolo Paulo. Para ser semelhante a Deus. Você, irmãos, foi feito à imagem e semelhança de Deus. E Deus quer que você se torne. O próprio Paulo vai falar em Efésios, nessa carta, lá no início, que ele vai lá que a gente tem que se tornar como Cristo é. O tempo todo. E ele está falando disso. Agora é interessante, o Espírito gera vida nova. E esse Espírito tem poder para fazer isso. E é por isso que a gente não entende. O cara que roubava, de repente, chegou em casa e ele falou assim: meu Deus, eu não quero mais isso da minha vida. Quem é que fez isso? É Deus agindo na vida dele. É como aconteceu com Thomas, é como aconteceu com Elvis, é como aconteceu comigo, que nasci num lar cristão, mas mesmo assim tive que ter um encontro com Deus. Eu tive um encontro com Jesus e quando ele tocou na minha vida, eu vi o quanto eu era pecador. E aí, nesse tempo diante, eu pedi: Senhor, por favor, me livre. E o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, irmãos. Todo pecado, sabe? O caráter de Cristo flui naturalmente no crente, sem dúvida nenhuma. A igreja madura mostra o que recebeu de Cristo. E olha só, o apóstolo Paulo está dizendo ali, porque o apóstolo Paulo é igreja também. Olha só o que ele diz ali. Você conhece esse versículo? Vamos todos ler? Vamos lá. Logo, já não sou... Vamos lá, todo mundo junto, vamos lá. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Sabe, irmãos, Paulo está dizendo: já não sou mais eu quem vive. Aquele homem está dizendo assim: a minha vida agora não me pertence mais. A minha vida agora pertence a Ele. Quantos aqui estão nessa situação, irmãos? Sabe, quando eu olho para esse versículo, e muitas vezes eu agradeço a Deus. Não que eu tenha alcançado tudo isso que ele está falando aqui, mas eu posso ver que Jesus já fez a boa parte do trabalho na minha vida, irmãos. Mas nós precisamos nos examinar. Quando diz lá para tomar a ceia, quando vai lá, né, para tomar a ceia do Senhor, o que fala? Examine-se, pois o homem o quê? Ao seu amigo, ao seu esposo, à sua esposa, ao seu filho. Não, examine-se, pois o homem o quê? A si mesmo. E aí tome, sabe, irmãos? O exame tem que ser pessoal. E nós estamos aqui nesses 21 anos. E você, irmãos, qual é o nível de maturidade que você tem a respeito da palavra de Deus, de ser um crente verdadeiro aqui nessa terra? É isso que Deus espera de nós. Porque uma igreja, irmãos, que não é viva, ela interrompe o trabalho missionário dela. E o trabalho missionário não é aquele trabalho de sair entregando folheto, não é só de ir lá pregar o evangelho, não. O trabalho evangelístico, sabe de quê, irmão? Da sua vida, no cotidiano, no diário teu. Quando você vai lá na sua empresa, quando você está lá na sua escola. Porque quando o inimigo consegue pegar a velha criatura e colocar de novo, ela vai tentar atrapalhar você a pregar a Jesus Cristo, não com a boca, mas com a sua própria vida. E é terrível quando a gente perde isso. É terrível quando a gente não tem o respeito dos outros. E a gente precisa buscar isso.
Sabe, essa igreja madura precisa receber, precisa entregar e pedir: Senhor, viva no meu lugar. Faz, ó Pai, aquilo que eu não posso fazer, mas aquilo que me cabe, eu faço intencionalmente. Eu não posso deixar para trás. Eu não posso dizer assim: toma tudo, Jesus, e faz. Se tu não fizer, eu não vou fazer. Você vai se perder, irmão. Vai se perder. A gente precisa também dar o nosso passo de fé e acreditar. Segunda coisa que é legal, irmãos, porque isso são as marcas de uma igreja, né, madura. Olha só, a maturidade exige intencionalidade contra o velho homem. Olha só que coisa legal, né? A maturidade exige uma intencionalidade contra o velho homem. Não pode ser deixado assim de qualquer maneira. Eu, como um crente que quero crescer espiritualmente, preciso o tempo todo estar ali em embate com o velho homem. O velho homem, né, que ficou para trás, mas ele de vez em quando quer voltar de novo. E a gente vai batalhar com ele todos os dias da nossa vida. Olha só, o que Paulo diz ali, né? Ele: deixai a mentira. No versículo 25 e versículo 29. E ele diz lá no 29, não saia a palavra torpe da vossa boca. O que Paulo está dizendo ali? Que essas coisas, de certa forma, são a situação do velho homem que está querendo voltar. Porque fala a verdade aqui. A gente não mente de vez em quando? Principalmente quando a coisa está apertando a gente está sem escapatória, daqui a pouco a gente é capaz de dar uma mentirinha, fazer uma mentirinha. Não é verdade? A gente vai lá e tenta escapar, porque a gente não tem a capacidade de se humilhar e dizer assim: eu estou errado. E é isso que o apóstolo Paulo está falando. Ele fala: não saia a palavra torpe da vossa boca. E aí eu gostaria, irmãos, de falar que isso, às vezes, né, quando a gente fala de maturidade, exige-se da maturidade uma ação intencional contra essa velha criatura que está ali simplesmente falando coisa que não deve. E se tem uma coisa que nós crentes temos perdido, a nossa moral, é quando a gente abre a boca falando besteira. Muita gente, irmãos, isso acontece geralmente, sabe quando? Quando está naquele ambiente de descontração, de alegria. E aí é nesse momento que o diabo entra. Ele entra com uma ação ali sutil e você, sem menos esperar, está falando uma besteira que é capaz de estragar tudo aquilo que você tem feito a vida inteira. Nesses momentos de alegria, e eu digo isso aqui dentro da igreja, lá fora, né? Em qualquer lugar, nós precisamos conter esse velho homem. Olha, irmãos, você tem que entender que o velho homem ficou para trás, mas ele quer te alcançar novamente. O velho homem não morreu ainda, irmãos. Ele está ali batalhando. É carne contra o espírito. A palavra de Deus que o espírito é forte, mas a carne é fraca. Então nós precisamos, e Paulo está dizendo ali, está dando instrução para a igreja, que a igreja aqui em Éfeso seja uma igreja controlada na sua língua. Que aqui seja controlada também na sua moral, um caráter, um homem que não mente, um homem que não fala mal dos outros, sabe, uma pessoa que está ali pronta. Ele está exortando para que essa igreja seja uma igreja madura, sabe, decisão consciente de abandonar o pecado, isso que se torna intencionalidade. A intencionalidade é isso, irmãos, é uma decisão consciente. Eu não posso viver dessa maneira. Eu tenho que mudar a minha vida. E aí a segunda ali, a igreja deve se esforçar contra a imaturidade. E isso envolve intencionalidade no ensino da palavra. Intencionalidade.
Por exemplo, o camarada fala assim, não, pastor, eu vou ler a Bíblia. E aí ele começa a ler a Bíblia. E ele está lendo a Bíblia aqui, aí vamos lá aqui, porque esta causa de Paulo, eu, Paulo, sou o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. Ele está lendo aqui, né? Daqui a pouco, o que é gentil, né? Gentil, o que é gentil? Ah, deixa para lá. Aí daqui a pouco, se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros. O que é dispensação da graça de Deus? Ah, deixa para lá. Você está me entendendo, irmão? O que é isso? É uma pessoa que está lendo a palavra, mas ela não tem compromisso com a verdade que está escrita nela. Quando você não entende uma coisa, você tem que ir lá, eu vou lá procurar. Isso é intencionalidade. Eu estou lendo a Bíblia, mas eu não quero ler a Bíblia e ficar sem saber o que está dizendo. E é isso aqui que eu estou tentando trazer para a nossa maturidade. Se a gente começar a olhar a intencionalidade no ensino da palavra, de eu colocar na cabeça do meu filho, da minha filha, sabe, para que ela possa buscar a orientação de Deus, irmãos, eu preciso intenção de fazer a coisa certa. Olha só o que diz ali, a intencionalidade no discipulado, na correção fraterna. Olha, irmão, se tu quer uma coisa para mudar a tua vida, é o discipulado. O discipulado é a coisa mais rica que Jesus deixou para nós aqui nessa terra. E nossa igreja, por exemplo, a gente tem grupos de adolescentes que estão fazendo o discipulado. Tem as meninas da dança que tem o discipulado dela também. Elas estão aí sempre em contato com a outra. Nós estamos na nossa liderança também, fazendo o discipulado uns com os outros, aprendendo o que é discipulado. Porque o discipulado, querido, é a melhor forma do agir de Deus na vida daquela pessoa. É o natural de Deus agindo na vida daquela pessoa, mas isso tem que ser intencional. Não pode ser uma coisa que a gente vai chegar lá, se acontecer eu faço, se não acontecer. Se Deus quiser, Deus quer. Procura uma pessoa que seja conhecida tua, irmãos. Chame essa pessoa para vocês começarem a estudar. Pega um livro, né? Inclusive nós estamos estudando o livro de discipulado. O que é ser discipulado? Estamos fazendo os estudos aí com a nossa liderança toda, porque a gente entende que discipulado, irmãos, é o jeito na correção fraterna. É ali, irmãos, porque se a igreja passar por esse momento do discipulado, sabe o que vai acontecer? O pastor vai ficar muito mais tranquilo, porque muitas vezes a pessoa está pecando, mas ela não conta para ninguém. E aí quando chega no pastor, já está quase tudo destruído. O casamento, os filhos estão na rebeldia tremenda, e aí fica muito mais difícil. Mas se você tiver alguém do teu lado, e foi por isso que Jesus chamou quantos homens? 12 homens. E esses homens ficaram o quê com ele? Fazendo o quê? Um discipulado. Eles eram os apóstolos, estavam ali porque faziam o discipulado com Jesus. Andar lado a lado, aprender na caminhada. E, irmãos, fica muito mais fácil consertar nossa vida quando a gente tem. Nós nos pequenos grupos, né? Nos pequenos grupos, a gente deve começar a pensar nisso, pegar esse trilho de discipulado e passar para colocar cada um com uma pessoa, para que você tenha ali a oportunidade de abrir o seu coração, para que você possa dizer aquilo que está incomodando, que muitas vezes a cura já acontece nesse discipulado, irmãos. Mas se você quer viver sozinho, é porque você não quer abandonar seu pecado. Se você quer viver isolado, irmãos, é porque você está dizendo para Deus assim, ó Deus, você está fazendo o natural, mas eu não estou fazendo agora aquilo que eu tenho que fazer. E você continua a viver a sua vida. Olha ali, a igreja não amadurece por descuido ou acaso, mas por disciplina espiritual. Disciplina espiritual, mais uma vez, a igreja madura não se conforma com o mundo. Não se conforma com o padrão. Olha só o que Paulo diz ali, todo mundo conhece, vamos lá, ler o versículo,
E não vos conformeis com estes séculos, mas transformai-vos para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sabe, irmãos, olha só o que Paulo está falando aqui para a igreja fazer. Sabe? Não vos conformar. Quando a gente não quer usar, irmãos, da intencionalidade, é culpa nossa de muitas coisas não acontecer. Deus está fazendo a parte dele, mas eu não estou fazendo o quê? A minha parte. Eu pergunto aqui, quem quer ser uma igreja madura, aí levanta a mão. Você quer ser uma igreja madura, amém, irmãos? Levanta aí, pode ter coragem, irmão, né? Quer ser ou não quer? Você quer ser uma igreja madura? Então tenha intencionalidade em ser uma igreja madura. A partir de hoje, pastor, eu vou ser uma igreja madura, sim. Eu vou ter maturidade na minha vida espiritual. Começa a andar a partir de agora. Começa a se lançar de cabeça para que Deus possa completar a boa obra. Olha só o que Paulo colocou ali como exemplo. Exemplos dados pelo apóstolo em Efésios 4, de 25 a 31. Vamos lá, a primeira coisa, deixar o quê? A mentira. A mentira atrapalha a vida espiritual, sim ou não? A mentira tem pernas, o quê? Isso não é bíblico não, tá, irmãos? Né? Não é bíblico, né? Mas não tem, ela tem pernas curtas. E quem mente é filho de quem? É filho de quem? Do diabo. Então vai prestando atenção aí. Controlar a ira. Se tem uma coisa que a gente, irmãos, às vezes está lá, a gente é crente, lá no trabalho. Pai do Senhor, glória a Deus, Deus te deu um dia abençoado, você é uma bênção, eu vou orar com você, está lá, mas chega um dia que cai o teto sobre esse crente lá, e de repente aquela ira vem sobre ele, daqui a pouco aquele cara começa a gritar, e começa a falar coisa lá, e as pessoas, meu Deus, esse era o crente. A ira, irmãos, é um negócio que às vezes tem quebrado muitos relacionamentos, tem jogado a moral de muitos crentes no chão, porque nós não estamos controlando, e Paulo está ali, não controlar a ira. A ira, irmãos, bate na nossa vida, irmãos. Eu sei como isso é difícil, eu lembro quando eu era criança, quando eu tinha minhas filhas ainda, meninas, né? E aí você sabe como é que é, você está criando, de repente acontecia algumas coisas, eu tinha que ser duro com as minhas filhas, mas às vezes eu era duro demais, né? Eu era duro demais com elas, e é interessante que o Espírito Santo começou a trabalhar na minha vida. Isso começou um tempo com a minha esposa, depois foi com a minha filha, né? Com as minhas filhas, sabe? E aí eu tive que controlar. E foi interessante, irmãos, que quando o Espírito Santo começou a falar, eu falei assim, não, mas como é que eu vou fazer um negócio desse? Meu Deus, eu vou pegar lá. Aí eu olhava assim, aquela pirralhinha, ela me desafiou, ela fez isso, aquilo, e eu fiz aquilo ali, Deus tentando discutir, mas o Espírito Santo falou assim, vai lá e pede perdão, porque você passou do controle totalmente, você precisa se humilhar. E eu olhava, meu Deus, eu vou lá para aquelas criaturinhas e vou pedir, né? Ficava com vergonha, mas é interessante que eu não resisti, eu cheguei e eu comecei a fazer, e foi interessante que quando eu fui lá, o papai veio aqui pedir perdão, eu exagerei demais, eu quero pedir perdão aqui, e aí as minhas filhas vieram, me abraçaram, me beijaram, e aí sabe o que aconteceu, irmão? Eu falei assim, que coisa boa, quando a gente obedece o Espírito Santo de Deus, irmãos, é a melhor coisa que tem na vida. E aí, irmãos, a gente começa a regular a nossa vida, a gente não deixa que a ira toma conta. Eu, por exemplo, tenho momentos na igreja, por exemplo, que eu controlo, mas em casa, às vezes, a gente tem a tendência de abrir o verbo. É verdade ou não é? Ou será que é só o pastor dessa igreja que faz isso, né? Sou eu? Sabe, irmãos? É verdade, a gente precisa entender que a gente precisa controlar. Essa ira, irmão, quando toma conta de nós, pode acabar com a nossa reputação.
Aquela palavra que a gente falou, tudo que você fez, você abençoou as pessoas com tudo, mas quando você é irado, é como se fosse possesso completamente pelo diabo. E aí vem a próxima aí, ó. A próxima qual é? Não. Vamos lá, todo mundo gêmeo, vamos lá. Não dá lugar ao diabo. Quem aqui dá lugar ao diabo aqui? Você dá lugar ao diabo? Ninguém dá lugar ao diabo, né? Mas ele entra o quê? Sorrateiramente. Isso que é o problema. Quando você menos espera. É nesses momentos de ira que a gente precisa controlar. Paulo está aqui falando para a igreja que se a igreja não observar isso que ele está falando, nós vamos perder aquele brilho que é a luz do mundo, que Jesus falou, vós sois o quê? A luz do mundo. Porque ele também se declarou, eu sou a luz do mundo. Aquele que vem a mim não andará o quê? Em trevas. Então, se eu não ando em trevas, eu tenho que andar aonde? Na luz. Mas a luz, às vezes, está se apagando. Está se apagando por nossa falta de controle, porque nossas mentiras, olha, é trabalhar com honestidade. E nesse texto aqui ele fala, você que furtava, não furte mais. E são coisas assim que acontecem, irmãos. São coisas que são tão bobinhas, né? Que a gente pensa assim, não é nada demais, não. Trabalhar com honestidade, usar palavras que edificam, como diz lá em 29, que a gente não possa deixar sair da nossa boca nenhuma palavra torpe, as palavras torpe, e eu chamo a atenção aqui da igreja, vigia, irmão, fala aí para o seu irmão, vigia, irmão, vigia, sabe, vigia, porque o negócio é perigoso, e a gente precisa combater isso. Usar palavras que edificam, ao invés de usar palavras que possam arrebentar as pessoas e rejeitar a amargura e o ódio. Você já ouviu falar na raiz de amargura, irmãos? Você já ouviu falar na raiz de amargura? A raiz de amargura é terrível, porque ela vai entranhando dentro de você, e enquanto você não arranca ela, e o único que pode fazer isso é você. O pastor da tua igreja não pode arrancar. Ninguém. Jesus, ele pode, mas você deu ali autoridade para que aquilo fosse se alojar na sua vida e que se fosse começar a crescer ali. A única pessoa que tem que olhar para essa situação é você, para que você possa quebrar e rejeitar as amarguras e o ódio que muitas vezes está dentro de nós. Às vezes tem gente aqui que tem raiva do pastor Geliel, tem pessoas aqui que tem problema comigo, e que está aí um tempão, e eu não estou nem aí sabendo, estou vivendo na minha vida legal, boa, normalmente, você está entendendo? Mas ele está sofrendo, porque cada vez que ele me vê, ele está ali com aquela raiz de amargura, aí ele vê, ele não veio me pedir perdão, ele não veio falar comigo sobre isso, então, cada dia, a força dessa raiz vai aumentando e vai ficando cada vez mais forte. Nós precisamos pedir perdão uns aos outros. Uma igreja madura, irmãos, é uma igreja que quebra o coração para que Jesus possa fazer a morada na nossa vida, né? E agora o ponto 3 e último. Alguém tem horas aí, irmãos? 8h40, né? Então vamos lá, estou na hora. A maturidade se manifesta o quê? Em amor e perdão. A maturidade de quem? De quem é essa maturidade? Da igreja do Senhor. Quem é a igreja aí? Levanta a mão. Você é a igreja? Então, é em ti, sim ou não? A maturidade é isso aí. Caiu um negocinho aqui. A maturidade é em mim e você.